senhoras e senhores. Esta sessão solene destina-se à instalação do ano judiciário de 2009. Compõe a mesa o excelentíssimo senhor ministro Tasso Genro, nesta cerimônia representando o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhores ministros da Corte de hoje e sempre, dentre os quais o senhor ministro Carlos Aires Brito, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os excelentíssimos senhores presidentes, ministro César Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Flávio de Oliveira Alencastre, do Superior Tribunal Militar, ministro Rider Nogueira de Brito, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e o excelentíssimo senhor doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, Procurador-Geral da República. Convido os presentes a celebrar o hino nacional. Concedo a palavra ao senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Tasso Genro, nesse momento representando o excelentíssimo senhor presidente da República,
senhores ministros, excelentíssimos senhores presidentes do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho, senhoras e senhores, é sempre este um momento especial. A solenidade de abertura do ano judiciário exterioriza e documenta, com a participação dos demais poderes da República, o compromisso fundamental de pleno respeito à independência e à harmonia entre os poderes que exercem frações do poder estatal. A democracia é o regime que viabiliza o pluralismo, na medida em que é um sistema político que pressupõe o dissenso. Vale dizer, na compreensão de Bobbio, ela requer o consenso apenas sobre um único ponto, sobre as regras da competição. E o Estado de Direito é aquele que estabelece, respeita e fiscaliza o cumprimento das regras, na medida em que nele operam de modo eficiente os mecanismos institucionais predispostos ao equacionamento e à solução de eventuais conflitos, inclusive os gerados nos seios das instituições estatais ou entre estas. Não é demais lembrar que o mesmo Bobbio destacava que uma forma qualquer de dissenso é inevitável e apenas onde o dissenso é livre para manifestar-se, o consenso é real. E que apenas onde o consenso é real, o sistema pode proclamar-se com justeza democrático. Apenas para ficarmos dentro do marco temporal iniciado com a Constituição de 1988, não podemos deixar de reconhecer que a dinâmica da vida política e social do Brasil tem submetido reiteradas vezes as três faces do poder estatal, a executiva, a legislativa e a judiciária, a rigorosas provas de resistência, e as respostas das respectivas instituições têm demonstrado a rigidez do arcabouço constitucional. O Poder Judiciário, e especialmente essa Corte Suprema, tem papel fundamental para a garantia dos direitos e para a preservação do vigor institucional. Ao largo das disputas político-partidárias, mas, ao mesmo tempo, o espectador privilegiado de tais disputas, cabe a esse Supremo Tribunal Federal o encargo constitucional de permitir que a liberdade do dissenso observe rigorosamente as regras do jogo, mesmo quando, excepcionalmente, possa integrar o dissenso. A jurisdição, como expressão do poder político, não visa só a realização da justiça em cada caso, mas também a implantação do clima social de justiça. Nesta perspectiva, a função jurisdicional e a legislativa se juntam pela unidade fundamental de ambas, a paz social. Ainda que se afirme a existência de distinção funcional entre os dois planos do ordenamento jurídico, é inevitável que se aceite que o direito e o processo compõem um só sistema voltado à pacificação dos conflitos. Considero oportuno consignar que a nossa Constituição, que completou 20 anos em 2008, diferentemente de todas as anteriores, tem conseguido dar estabilidade ao processo político brasileiro, exigindo e fomentando o desenvolvimento social e econômico, bem como a redução das desigualdades e da exclusão social. Seu compromisso com um sistema de direitos fundamentais avançados, fundados na coprimazia da autonomia privada e pública do ser humano, alia-se à intransigência com a imoralidade política e administrativa, com o arbítrio, a prepotência e a vontade irresoluta pelo poder total ou incontrastável. Sua engenharia de poderes não se retém ao artificialismo de uma tripartição defasada das necessidades do nosso tempo. Ao contrário, recolhe as releituras feitas aos estudos de Montesquieu e as suas adaptações práticas, de maneira a incluir um sistema mais eficiente de freios e contrapesos, associado à existência de órgãos dotados de autonomia administrativa, financeira, orçamentária e operacional, fora dos quadrantes hierárquicos dos três poderes, como função de ouvidoria, controladoria e guarda constitucional, como é o caso do Ministério Público. A abertura do ano judiciário de 2009, em consequência, o reinício dos trabalhos desse Supremo Tribunal, acirra as expectativas e renova as esperanças quanto à definição, nesta instância derradeira, de questões de indiscutível relevância para a sociedade e para a vida institucional do Estado, cuja enumeração é irrelevante nesta oportunidade solene.
Como Procurador-Geral da República desde 2005, reafirmo que tanto as atividades de fiscalização e controle da administração pública, como as de persecução contra aqueles que incidem nas regras que tipificam condutas penalmente reprováveis, devem ser exercidas continuamente e com o máximo de abrangência. O exercício pleno e efetivo dessas atribuições, que é o desejo de toda a sociedade, pressupõe, inexoravelmente, que os membros das instituições respectivas possam indagar, inquirir, averiguar, pesquisar, procurar, vale dizer, investigar. Sem conhecer e esclarecer plenamente os fatos, não é possível fiscalizar, controlar, nem formar juízos seguros sobre eventuais condutas ilícitas. O dever de investigar está ontologicamente vinculado ao de fiscalizar e de exercer a persecução penal. Não há dúvida que as posições exclusivistas e marcadamente corporativas militam contra a efetividade dos deveres de fiscalização e persecução estatais. Diante do tempo já decorrido, desde que o tema foi pela primeira vez apresentado a esta Corte Suprema, espaço temporal capaz de permitir a realização de uma reflexão serena e sem preconceitos sobre as instituições a que se conferem atribuições de fiscalização e de persecução, creio que já se faz oportuno o momento para o deslinde da questão. Estou convencido, assim como a maioria absoluta dos membros do Ministério Público, que a prática de determinados atos de natureza investigatória deve observar parâmetros objetivos. A fixação de balizas afigura-se essencial para que as atividades se desenvolvam com a clareza e segurança e em estrito respeito aos direitos e liberdades individuais. Atento a essa necessidade, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público editaram as resoluções 77, de setembro de 2004, e 13, de outubro de 2006, respectivamente, regulando a atividade de investigação e estabelecendo mecanismos de controle. As citadas resoluções indicam como substrato de validade de sua edição dispositivos da Lei Complementar nº 75, da Lei 8.625 e do Código de Processo Penal. Tem-se aí atos regulamentares que disciplinam a tramitação do procedimento de investigação criminal pelo Ministério Público, uniformizando as regras sobre a atividade inerente às atribuições da instituição. Senhor Presidente, senhores ministros, o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados nutrem a expectativa de que esse Tribunal Federal Supremo, porque sempre procura conferir às normas constitucionais interpretação que lhes assegure o máximo de efetividade, decidirá a questão, de modo a reconhecer a legitimidade de atuação do Ministério Público em atos de investigação criminal. Senhor Presidente, em nome do Ministério Público, cumprimento Vossa Excelência e todos os integrantes da Corte nesta abertura do ano judiciário, com a certeza de que a importância desse tribunal continuará sendo de extrema importância para a vida institucional do país. Muito obrigado. Agradeço as palavras da senhora. Em razão das eleições das mesas da Câmara e do Senado, os presidentes daquelas casas não puderam comparecer e mandaram mensagens. O presidente da Câmara, deputado Arlindo Quinalha, e o presidente do Senado, senador Garibaldi Alves. Leio a mensagem do presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, impossibilitada de comparecer à solenidade de abertura do ano judiciário de 2009, a presidência da Câmara dos Deputados, em nome dos parlamentares integrantes desta Casa Legislativa, tem a satisfação de saudar todos os integrantes do Poder Judiciário. Nessa oportunidade, reafirmamos nosso apreço e compromisso de estreita colaboração com o Poder Judiciário, de forma a construirmos a cada dia um país melhor, mais justo. A ampliação do exercício da cidadania em nossa jovem democracia acarreta uma crescente e significativa expansão das demandas da sociedade junto à justiça, o que certamente requer estágios cada dia mais elevados de eficiência na prestação jurisdicional. Neste mistério, a Câmara dos Deputados estará sempre à disposição do Poder Judiciário para que, com grande esforço e comprometimento com a causa jurídica, possamos melhor servir à população. E também a mensagem do presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, compromissos constitucionais no Senado Federal impossibilitam o nosso comparecimento à sessão solene de inauguração do ano judiciário de 2009.
Na última sessão plenária de 2008 do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência revelou que já são sentidos na Corte os efeitos positivos da nova disciplina da repercussão geral e da súmula vinculante, tornada realidade pela atuação conjunta dos três poderes da República e concretizada em atos do Poder Legislativo. Nesse mesmo contexto, entrou em vigor no ano passado a Lei dos Recursos Repetitivos, uma demanda do Superior Tribunal de Justiça para a racionalização dos seus procedimentos. A modernização das leis processuais, na busca da celeridade da prestação jurisdicional e o aprimoramento institucional, como um todo, ainda exigirão muito esforço e dedicação do Judiciário, do Executivo e do Legislativo em estreita cooperação. Confiantes em que os poderes constituídos saberão enfrentar os enormes desafios que se impõem à nação, reiteramos ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário a permanente disposição do Legislativo ao diálogo, buscando o aperfeiçoamento das instituições republicanas e democráticas. Concedo agora a palavra a Sua Excelência, o senhor Ministro Tasso Genro, representante do senhor Presidente da República. Excelentíssimo senhor Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com quem o Ministério da Justiça tem tido um estreito regime de colaboração e que vincula o nosso trabalho ao trabalho dessa Egrégia Corte. Senhores ministros da Corte de hoje, sempre dentre os quais o senhor ministro Carlos Aires Brito, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimos senhores presidentes, ministro César Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Flávio de Oliveira Lencastre, do Superior Tribunal Militar, e ministro Rider Nogueira de Brito, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, digno Procurador-Geral da República, ministro Antônio Carlos Dias Toffoli, digno Advogado-Geral da União. Senhor ministro Biratã Aguiar, presidente do Tribunal de Contas da União. Doutor Eduardo Flores Vieira, defensor público-geral da União. Doutor César Brito de Aragão, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E doutora Estefânia Viveiros, presidente da Seccional do Distrito Federal. Nas pessoas de quem saúdo todos os advogados aqui presentes. Senhor Núncio Apostólico Dom Lourenço Baldisseri, senhores presidentes de associações nacionais de magistrados e demais representantes de entidades de classe, senhores desembargadores, juízes e demais autoridades que prestigiam este ato. Passo a ler, como representante do Presidente da República, senhor presidente, a mensagem do presidente Lula por ocasião da abertura do ano judiciário. A abertura do ano judiciário de 2009 é uma grande oportunidade para que todos relembremos o amadurecimento da democracia no Brasil e, sobretudo, para que renovemos o nosso compromisso de trabalhar pela construção de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária e com oportunidades para todos. Vivemos, felizmente, uma época marcada pela solidez das nossas instituições democráticas. As 2 décadas de existência de nossa Constituição de 88, comemoradas há poucos meses, combinam com aquele que é talvez o maior período de normalidade institucional em nosso país. Essa normalidade só é possível graças à harmonia e à independência que marcam as relações entre os 3 poderes da República, Executivo, Legislativo e Poder Judiciário, e fornece aos brasileiros o ambiente oportuno para o exercício da sua cidadania e para a luta em defesa dos seus direitos. Nesse sentido, é muito importante destacar os esforços que o Judiciário vem empreendendo no sentido de se tornar cada vez mais ágil e eficiente e, sobretudo, ainda mais próximo das comunidades e mais acessível a todos os cidadãos. Trata-se de um grande esforço conjunto que teve início na aprovação da Emenda Constitucional número 45,
reforçado em dezembro de 2004, com a assinatura do Pacto de Estado em favor de um judiciário mais rápido e republicano. Tal documento, assinado por mim e pelos presidentes do Judiciário e do Legislativo, serviu de guia para uma série de iniciativas efetuadas desde então. Em um espaço de 4 anos, os esforços simbolizados pelo pacto resultaram, por exemplo, na aprovação de 18 projetos de lei regulamentadores das diretrizes da emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário e possibilitaram a criação dos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, além de vários outros avanços com um profundo caráter republicano e democratizante. A grande verdade é que, com o pacto firmado em 2004, os poderes da República fortaleceram sua união em torno do bem comum da população brasileira, sem que, com isso, perdessem a sua independência. E é exatamente por tal motivo que estamos todos novamente empenhados em prosseguir nesse diálogo. Estou certo de que nossos esforços conjuntos na realização de um segundo pacto, cujos trabalhos já estão em andamento, resultarão em grandes conquistas para toda a população brasileira. Por isso, louvo o grande empenho do Supremo Tribunal Federal, da Câmara de Deputados, do Senado Federal e do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, que juntos estão conduzindo um diálogo produtivo e respeitoso com o objetivo de elaborar o novo documento. O segundo pacto definirá os principais projetos de lei a serem priorizados, para continuarmos aperfeiçoando o sistema normativo brasileiro e dotando a Justiça de mais agilidade e mais efetividade. Também dará destaque à cooperação em políticas públicas voltadas à concretização dos direitos fundamentais e ao aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. Quero, portanto, desejar a todas as senhoras e a todos os senhores um bom e produtivo ano de trabalho. E quero especialmente compartilhar com todos a certeza de que juntos poderemos continuar avançando para que todos os brasileiros e brasileiras possam exercer de maneira cada vez mais efetiva o direito fundamental do acesso à justiça. Muito obrigado, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agradeço ao ministro Tasso Genro pela tradução, pela leitura da mensagem do senhor presidente da República. Excelentíssimo ministro Tasso Genro, aqui na condição de representante do presidente da República, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, senhores presidentes e ministros dos tribunais superiores, senhor Núncio Apostólico, senhor ministro Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente do Tribunal de Contas da União, senhor defensor público-geral da União, doutor César Brito, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Estefânia Viveiros, presidente da seccional do Distrito Federal, senhores presidentes dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais eleitorais, dos tribunais de trabalho, senhores presidentes de associações, senhores desembargadores, juízes, autoridades presentes, senhores servidores do Judiciário, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que lhes dou as boas-vindas nesta sessão solene de abertura de um ano judiciário que, espero, seja tão ou mais promissor para a justiça brasileira quanto foi o ano de 2008. E não estou a me referir somente à expressiva redução no número de processos resultante de medidas de racionalização processual e de filtros recursais que finalmente permitiram solucionar o antigo desafio dos recursos idênticos e mecanicamente protocolados, dessa forma abrindo espaço para que a Corte pudesse se concentrar no debate de assuntos mais variados e de maior impacto social. De fato, pela primeira vez, o Supremo experimentou significativa diminuição, cerca de 41%, no total de processos distribuídos, obtida principalmente com a aplicação do Instituto da Repercussão Geral. Entretanto, celebro mais a oportunidade que tivemos
de apreciar alguns dos mais relevantes temas constitucionais, cujas decisões, extrapolando o interesse individual das partes envolvidas, repercutiram de modo decisivo no cenário socioeconômico e político do país, e assim no cotidiano da população. Alguns há que desviaram os olhos do mundo para o Brasil, a exemplo da controvérsia acerca da realização de pesquisas científicas com células embrionárias humanas e do início do debate sobre a demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Vale lembrar também, entre outros julgamentos de grande destaque, os relativos à fidelidade partidária, à proibição do nepotismo no âmbito de toda a administração pública nacional, à edição de medidas provisórias sobre créditos extraordinários, à constitucionalidade da especialização das varas, ao piso salarial de professores, à limitação do uso de algemas. Algumas dessas decisões resultaram na edição de súmulas vinculantes. Das 13 hoje existentes, 9 foram elaboradas em 2008. Casos houve em que, mediante a realização de audiências públicas e com a participação da figura do amicus curiae, a Corte se transformou num amplo foro de argumentação e reflexão, do qual participaram segmentos os mais diversos da sociedade brasileira, da Igreja à comunidade científica. Nesse ponto, é de registrar que, até pouco tempo, seria verdadeiramente inimaginável tão abrangente pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no âmbito da Corte. O certo é que, aperfeiçoados os mecanismos de abertura do processo constitucional, e aqui eu rendo uma homenagem ao meu professor Peter Hebele, inspirador dessas práticas, a Corte não só tem garantido os elementos técnicos disponíveis para apreciação, como também vem ensejando amplas possibilidades de participação de terceiros interessados. De tudo resulta que o desate do nó górdio que aprisionava a Corte na esdrúxula tarefa de apreciar recursos inviáveis ou improcedentes importou não só maior qualidade das decisões proferidas, como também mais dinamismo e aproximação da sociedade, com evidente ganho nas relações de cidadania e do fortalecimento do Estado democrático de direito. Ademais, a eliminação dos gargalos que cerceavam o fluxo processual produziu efeitos em cascata em todo o Poder Judiciário, tanto no tocante ao sobrestamento na tramitação de causas idênticas, quanto no que concerne à pacificação definitiva de temas controversos, a implicar a solução de múltiplas demandas, às vezes alcançando a casa dos milhões, além de possibilitar a aplicação isonômica do texto constitucional. Nada obstante todo esse hercúleo esforço para racionalizar e otimizar as atividades judicantes, um desafio maior se impõe à sociedade brasileira como um todo. É preciso acabar com a velha mentalidade de que, no Brasil, o reconhecimento e a concretização de direitos só se dá por meio judicial. A judicialização pura e simples, por excessiva, além de se afigurar como uma das causas da morosidade processual, acaba desaguando no conhecido círculo vicioso, em que mais processos demandam mais juízes, mais cargos, maior infraestrutura e, assim, infindáveis recursos a fim de manter, sempre em exponencial inchaço, a máquina administrativa, necessária para fazer frente à atividade que deveria ser meio de pacificação social, nunca um fim em si mesmo. Segundo dados do CNJ, no ano de 2007, tramitaram no Poder Judiciário brasileiro cerca de 68 milhões de processos, o que representava mais de uma demanda para cada 2,5 habitantes. Considerando que o acesso à justiça ainda é um problema para grande parte da população brasileira, se não houver uma revisão da praxis judicializante, em breve não haverá estrutura possível para a prestação jurisdicional que se exige no país. Ressalte-se que esta forte demanda não pode desestimular as ações para tornar o Poder Judiciário mais aberto e acessível. Nesse sentido, a cooperação do Judiciário com as defensorias públicas, com a OAB e instituições voluntárias para expandir a assistência judiciária deve ser aprofundada, com maior afinco, dados os excelentes frutos percebidos nestas iniciativas. Daí a importância de firmar-se uma das diretrizes da atual política judiciária: estimular a solução de conflitos,
mediante conciliação de interesses. Viabilizar meios de extensão da normatização de direitos, de maneira a alcançar a concretização de mais direitos com menor judicialização, até porque interessa ao próprio Estado brasileiro mais proatividade de seus órgãos em busca dessa universalização de direitos, sem que seja necessária a intervenção judicial tópica. A boa notícia é que, ainda que com certa timidez, tem-se notado certa convergência de propósitos nesse sentido. A exemplo do Acordo de Cooperação Técnica subscrito pelo CNJ, pelo Conselho da Justiça Federal, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Previdência Social, que possibilitou a solução de mais de 100 mil processos mediante a realização de mutirões. Além dessas composições amplas, chamam a atenção os casos de regulação espontânea de órgãos estatais, que autorizam seus agentes a desistirem ou não recorrerem diante da pacificação do entendimento sobre a matéria discutida. Semelhantes iniciativas devem ser aplaudidas e estimuladas, pois revelam uma inflexão na tradicional, contraditória e improdutiva cultura de recorrer ao judiciário como forma de ganhar tempo e protelar gastos. Num século em que a ética parece se impor como necessário norte, já não se pode admitir nenhum tipo de abuso, sobretudo quando patrocinado por agentes do próprio Estado. O diálogo institucional entre órgãos, inclusive de diferentes esferas de poder, restou aprofundado em 2008, no afã de viabilizar soluções pragmáticas para problemas que, infelizmente, se perpetuam por décadas, como vem a ser o desrespeito de direitos humanos e garantias fundamentais a miúdo e flagrado no interior, por exemplo, dos presídios brasileiros. Assim, aconteceu quando da realização dos mutirões carcerários, que tão bons resultados produziram nos estados do Maranhão, Piauí, Pará e Rio de Janeiro. Este esforço garantiu, senhoras e senhores, a liberdade, ainda que condições, em alguns casos, de 1.694 pessoas, o que equivale a 4,8 presídios de médio porte. Em 2009, tais procedimentos haverão de se multiplicar, sinalizando para um caminho que definitivamente não terá volta, o da modernização do Poder Judiciário, cujo efeito mais benéfico, além da celeridade processual, é a transparência e, portanto, o controle mais eficiente. Nessa perspectiva, encontro motivos para fundar otimismo, a exemplo da implantação das varas virtuais de execuções penais, que, permitindo o acompanhamento online de tais feitos, viabilizarão mais efetividade às leis que regem as execuções penais, ao tempo em que, evitando ou corrigindo irregularidades, ensejarão o planejamento eficaz de recursos destinados à manutenção e ao aperfeiçoamento do sistema carcerário do país. Nesse sentido, deve ser enfatizada, aplaudida, a iniciativa, inicialmente pioneira, do Tribunal de Justiça do pequeno grande estado do Sergipe, que desenvolveu sistema para informatização de tais varas. Esse sistema já foi significativamente melhorado com a colaboração de outros tribunais estaduais, como o da Paraíba e o do Pará, sob os auspícios do Conselho Nacional de Justiça, demonstrando excelentes frutos na cooperação de diferentes órgãos do Poder Judiciário. Também os estados do Piauí e Maranhão, em breve, instalarão varas informatizadas de execução penal. Não tarda o dia em que, com todas as varas de execuções penais informatizadas, mostrar-se-á extravagante a permanência de um presidiário no cárcere por um único dia além do devido para o cumprimento legal da pena a si combinada. Esta informatização deve ser estendida também para os inquéritos e ações penais, não só como forma de garantir a prevalência dos direitos fundamentais, como também para evitar a impunidade e a morosidade dos processos criminais. A essa modernização e eficiência aspira toda a justiça brasileira, como restou demonstrado no Encontro Nacional do Judiciário, marco no alinhamento de metas norteadoras da política judiciária. Do evento resultou a Carta do Judiciário, documento em que foi registrado o compromisso dos signatários com a execução compartilhada de ações voltadas ao aperfeiçoamento e à efetividade da prestação jurisdicional. Chegou-se, afinal, à convergência de propósitos, à orquestração de procedimentos e métodos, de cuja falta há muito se cobrava do judiciário pátrio. Os ventos
da renovação também alcançaram a política de comunicação social e institucional desta Corte, objetivando ampliar a produção de conteúdos informativos sobre as atividades do Judiciário a serem repassados à sociedade. Ainda que o corte na dotação orçamentária destinada à Rádio e TV Justiça tenha sido expressivo, o aumento no número de horas de jornalismo da Rádio Justiça foi de 1000%, de 1 para 11 horas diárias. Na TV Justiça, deu-se prioridade na grade de programação ao meio mais democrático de educação de massas, a educação à distância, para a qual foi destinada uma faixa diária de 4 horas de duração, em que veiculados programas de grande repercussão, como Saber Direito e Defenda a Sua Tese. Ao todo, a TV Justiça produziu 495 programas, 117 interprogramas, além de 2 vídeos institucionais. Avançamos também no campo do diálogo internacional, na medida em que o Brasil mais e mais se firma como protagonista na esfera da cooperação judiciária internacional. Nesse mistério, vale citar o pleito para compor a Comissão de Veneza, como membro efetivo agora. A criação da Conferência das Cortes Constitucionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Conferência Índia, Brasil e África do Sul, IBAS, além da ativa participação na Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional e na realização do 6º Fórum de Presidentes de Cortes Supremas do Mercosul. Todo esse empenho em ampliar a troca de experiências com outras nações sobre os valores constitucionais diz com o fortalecimento das instituições democráticas, nomeadamente no que tange à proteção dos direitos humanos. Sob esse prisma, no âmbito da cooperação entre órgãos de jurisdição constitucional, o Brasil tem muito a oferecer e talvez a ensinar. Neste primeiro semestre, receberemos magistrados provenientes de países integrantes e associados do Mercosul, que passarão um mês conhecendo a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. Além disso, o Supremo tem estimulado o intercâmbio de estudantes e acadêmicos no âmbito do Mercosul, com a finalidade de estreitar ainda mais o laço com estes países. Por outro lado, não se pode olvidar que os direitos fundamentais de caráter processual e as garantias jurisdicionais para a proteção da ordem constitucional têm merecido tratamento ímpar por parte do Supremo, a ponto de formar, nesse aspecto, um dos sistemas constitucionais mais completos do mundo. A um só tempo, ao exigir o respeito às garantias do devido processo legal e das liberdades em geral, o Supremo tem defendido intransigentemente a consolidação do Estado constitucional pátrio. Algumas decisões tiveram importante significado na efetivação dessas garantias, como a vedação ao uso abusivo de algemas. Não se pode deixar de registrar, tampouco, os esforços do Poder Judiciário como um todo, no último ano, de zelar por essas garantias, como demonstra a drástica redução das interceptações telefônicas verificada pelo Conselho Nacional de Justiça. Repita-se que o cumprimento da difícil tarefa de assegurar que os direitos e garantias declarados no texto constitucional tornem-se realidade efetiva para toda a população brasileira não importa interferência negativa nas atividades do legislador democrático. A Corte tem a real dimensão de que não lhe cabe substituir-se ao legislador, muito menos restringir o exercício da atividade política, de essencial importância no Estado constitucional. Legislador democrático e jurisdição constitucional têm papéis igualmente relevantes nos Estados constitucionais contemporâneos, sendo a interpretação e a aplicação da Constituição tarefas cometidas a todos os poderes, assim como a toda a sociedade. No Brasil, os poderes da República encontram-se preparados e maduros para o diálogo político inteligente e suprapartidário. Todos os poderes estão conscientes do seu dever de dar efetividade à Constituição, inclusive de aplicar os instrumentos que a própria Carta Magna previu para solucionar as omissões constitucionais que obstam o pleno cumprimento de normas fundamentais. No mais, é continuar trabalhando firmemente pela melhoria dos padrões de funcionamento da justiça brasileira, que se quer sempre mais ágil, transparente, acessível e eficiente. Por derradeiro, faço o registro de grande significação simbólica para esta Casa, a servir de sinalização para os demais órgãos judicantes e, por consequência, a toda a sociedade brasileira. A partir
desse mês, o Supremo passa a contar com a atuação de novos especiais colaboradores. São 40 pessoas sentenciadas, egressas de prisões, que trabalharão de 6 a 8 horas por dia, dando suporte administrativo ao tribunal, por até 1 ano. Em processo de ressocialização, merecem todo o nosso apoio para que, bem adaptados às suas funções, desempenhem dignamente as tarefas que lhe forem designadas e retornem com sucesso ao convívio social. Com estas palavras, declaro instalado o ano judiciário de 2009. Muito obrigado a todos. Cumprida a sua finalidade, declaro encerrada esta sessão solene e peço a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da Corte e das demais autoridades que compõem a mesa. Haverá em seguida breve confraternização no Salão Branco, com a entrada pela porta à minha esquerda. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.